escola Stenstu é uma escola bilíngue brasileira, situada no bairro de Bela Vista, no centro de São Paulo. Nós temos 600 alunos, entre 2 anos de idade até 14 anos, a maioria que vem de famílias brasileiras. Então, a maioria fala português como primeira língua em casa. Então, nossa proposta inicial na educação infantil é uma imersão em inglês para equilibrar a exposição das crianças das duas línguas, mas na entrada de ensino fundamental, nossa proposta curricular é 50-50 de instrução em português e instrução em inglês em todas as disciplinas. Também nós temos uma proposta, além de ser bilíngue, de ser multilíngue por conta do espanhol, que começa no 2º ano, e outras línguas opcionais a partir de ensino fundamental 2. Para entender um pouco nossa proposta bilíngue, eu vou compartilhar um pouco o significado de nossa mote, que é Local Roots, Global Wings, ou seja, Local Roots, as raízes de língua portuguesa, da cultura brasileira e da história brasileira. A gente dá valor em equilíbrio com o Global Wings, a língua inglesa como a língua mais falada atualmente no mundo, as culturas ao redor do mundo que eu tenho mais acesso através da língua inglesa e a história da humanidade, que é a herança de todos os seres humanos. Além disso, nossa escola é uma escola socio-histórico-cultural na linha vigotskiana. Então, nosso processo de biletramento está na abordagem socioconstrutivista. Hoje eu vou focar em 2 aspectos principais de nosso processo de biletramento. O primeiro é o ambiente bilíngue. Só de entrar, pisar em nossa escola, vocês percebem que tem muita sinalização em pelo menos inglês e português. Por que isso é importante? Porque a criança, quando ele começa a perceber esse mundo letrado ao seu redor, ele vai querer falar, ele vai tentar falar o que está ao redor. Então é importante que dentro da escola esse ambiente é bilíngue. Além da sinalização, aqui é um exemplo de uma exposição de artes feita pelos alunos, mas presta atenção, tem palavras em inglês, palavras em português. O outro exemplo é do refeitório, o cardápio em português, mas um destaque dos pratos principais em inglês. Além da biblioteca, em todas as salas de aula, tem no estante livros em português, livros em inglês. E nas comemorações de datas importantes, que nossa escola, nós damos valor às datas locais, das raízes locais brasileiras, como essa festa junina, mas também de outras datas internacionais. E em cada data que faz parte dessa construção da memória das crianças, olha os textos. Tem o texto em português da quadrilha, a dança, mas para as crianças abrir um pouco o repertório cultural, também tem o square dancing em inglês, que vem da cultura americana. Então eles abrem que, puxa vida, tem isso aqui, mas tem algo bem semelhante em outros lugares, e os textos nas 2 línguas. O segundo aspecto que eu vou falar é o currículo bilíngue, um currículo bilíngue integrado. Mas antes disso, eu queria destacar 6 princípios fundamentais para um biletramento significativo. O primeiro, a Selma falou muito no concepção de biletramento de Hornberger e Cummins. Ensinar uma língua que faz parte do repertório linguístico comum entre as línguas. Uma vez. Eu não preciso trabalhar a pontuação final de frase nas 2 línguas, porque eu transfere um de outro. O trabalho de gênero, eu não preciso ensinar o gênero 2 vezes, mas eu vou, no segundo princípio, destacar as diferenças entre as línguas. Então, eu vou trabalhar a relação som-letra de R.
por exemplo, que é diferente na língua portuguesa e na língua inglesa. Eu vou trabalhar certos aspectos linguísticos que são diferentes nas línguas, mas eu não preciso trabalhar o que é comum duas vezes. O terceiro ponto para a nossa escola é um processo de biletramento simultâneo, porém uma liderança na língua materna da maioria, que é português. Por que isso? Porque nas casas das crianças, na sociedade que eles vivem, é português. E eles, quando começam a perceber, como eu falei antes, esse mundo letrado, eles vão querer ler tudo. Então, a gente dá esse passo um pouco para frente na língua materna da maioria. O quarto princípio nosso: ensinar os alunos a ler e escrever dentro de um contexto. Então, por exemplo, no terceiro ano, eles trabalham o gênero notícia. O que seria o contexto desse trabalho? Nossa escola, eles elaboram um jornal da escola. Mas esse contexto nós especificamos mais ainda, que está ligado ao quinto princípio de ensinar a leitura e escrita crítica. Então, dentro desse contexto de leitura e escrita, quem escreve para quem, quando, onde, por quê, para as crianças perceber as tendências e